tudo bem? A partir de agora, você é o nosso convidado. Está no ar o programa Espaço Unisanta. Veja o que preparamos para hoje. Aluno da Unisanta vence concurso e supera os próprios limites. Os benefícios do mel. Você vai saber como incluir esse alimento no cardápio e ajudar a sua saúde. Vencer superando os próprios limites. Um aluno de jornalismo da Unisanta vem mostrando que isso é possível. Ele venceu um concurso de tecnologia da informação e não mede esforços para se tornar um grande jornalista. Na sala de aula do primeiro ano de jornalismo, Romilson todas as noites se concentra nos ensinamentos. Ele é deficiente visual desde que nasceu, mas não mede esforços para conquistar o que deseja e se tornar um jornalista. Eu escolhi porque eu gosto de ouvir rádio, eu escuto notícias, música, só que o meu projeto é mais na área da programação musical. Na sala de aula, por mais que você perceba que ele tem essa limitação, você vê que ele é um garoto que interage mais que até a maioria da sala, mas até que eu próprio, né? E você conversando com ele, você percebe que é um cara bem atento ao próprio curso. No laboratório, Romilson tem um computador só para ele. Utiliza um programa diferente para conseguir acompanhar e interagir durante as aulas. Esse sistema que ele opera, né, permite que ele possa ter contato para diminuir essa distância que muitas vezes ele tem dessa limitação visual, né? Então é um programa que facilita muito o trabalho dele e transforma isso daí de uma maneira mais eficaz para ele ter um melhor aprendizado e aprimoramento das atividades acadêmicas que são realizadas em sala de aula. Foi aqui no Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, nas aulas de Tecnologia da Informação, que Romilson aprendeu a utilizar o programa. Ele usa um fone de ouvido e consegue saber exatamente qual a tecla que deve apertar e para onde deve levar o cursor. Conosco ele usou o JAWS, que é um leitor de telas. Então, porque o Romilson não pode usar o mouse, né? Então o JAWS ele vai dizendo para o Romilson a posição em que se encontra o computador. Então ele posiciona, por exemplo, no ícone do Word e fala para ele, Microsoft Word. Posiciona no ícone do Excel e avisa para ele, Microsoft Excel. Fala para ele, por exemplo, se ele está no início da linha no Word, fala se está no final da linha, fala se está no final do texto. Com relação ao Excel, ele fala o posicionamento das células, se ele está colocando negrito. E na profissão que o Romilson escolheu, que é o jornalismo, ele é fundamental. E além do bom desempenho na faculdade de jornalismo, o curso também rendeu uma medalha de bronze a Romilson. Ele ficou em terceiro lugar na categoria de Tecnologia da Informação em um concurso realizado na capital. A World Skills Senai 2013 é uma Olimpíada do Conhecimento. É uma disputa estadual entre alunos do Senai em diversas modalidades. O Romilson ele participou de uma modalidade que nós chamamos Tecnologia da Informação para Cegos. O destaque que a World Skills dá para o deficiente visual é a inserção desse deficiente no mercado de trabalho. É o mercado de trabalho perceber que o deficiente está preparado para ser inserido no mercado, para estar atuando em diversas áreas, porque tecnologia da informação permeia diversas áreas, né? Então, eu acho que esse é o fator primordial, a inserção do deficiente visual ao mercado de trabalho. O escritor Alessandro Attanis ocupa a cadeira do Cá Entre Nós para falar sobre a ficção literária como complemento da vida real nos livros. Ele, que também é jornalista, conversa sobre o futuro da profissão, tudo isso na segunda parte da nossa entrevista que você confere agora. O que eu vou estudar de história? Eu não sou historiador. Que tema eu posso trazer para a minha área de afinidades, pelo menos, não de conhecimento, mas de afinidades? Tudo é narrativo, né? Pode ser narrativo, mas a partir do momento que eu faço um livro de história e o leitor foi comprar esse livro ou foi pegar na biblioteca, é um acordo que existe entre os dois. Esse é um livro de história.
Se é uma ficção ou se é uma poesia, é a mesma coisa. O cara pega o livro sabendo... Tem gente que intencionalmente cria, né, mistura os gêneros, às vezes por uma questão de experimentação, às vezes de provocação. Eu acredito nisso também, acho válido. E o meu trabalho de estudar ficção é exatamente esse. Como a gente pode fazer uma história a partir da ficção? A ficção conta coisas sobre a sociedade, mas sem estar preso aos fatos reais. E uma história, um filme, um livro, que mais que se apoie em fatos reais, sempre deixa de fora um monte de coisa, porque os fatos são simultâneos e independem muito um dos outros e se articulam de formas completamente do acaso ou casuais, mas que são incontroláveis. E o filme não, um filme, um livro, sempre fecha. Dizer que é baseado em fatos reais é uma conversa. Não uma conversa de enganação, uma conversa fiada, mas é um acordo também. Não é baseado em fatos reais. Pra gente o porto é tão natural estar do lado dele, que pra gente é uma paisagem tão normal que a gente não pensa o quanto o Brasil inteiro depende desse porto, o quanto ele afeta nossas vidas de forma, às vezes, terrível, como a questão dos congestionamentos por causa da safra chegando no porto, de como o cheiro que vem, às vezes, do porto, a paisagem belíssima que é a da Bahia, cheia de navio esperando para chegar, né? É algo bonito. E a gente às vezes não se dá conta dessa proximidade e acha natural. Qualquer visitante mostra pra gente o quanto isso não é natural, tá do lado de uma potência dessa, né? Mas a gente se acostuma a tudo, se acostuma também com o porto desse tamanho, né? O porto é central nas narrativas sobre a cidade, sem contar os relatos de viagem, as questões da história do movimento trabalhista em Santos, que é muito forte por causa dos anarquistas no início do século XX e depois dos comunistas ao longo do século até a ditadura militar, a própria questão da ditadura, e por aí vai. Esse aqui é o Esquinas do Mundo, ensaios sobre história e literatura a partir do Porto de Santos, com essa ideia de sempre tratar da nossa história a partir do que dizem os textos de literatura ficcional, de romances, poesias, alguns filmes também, e alguns relatos. 12 anos aí de pesquisa sobre como a literatura mostra o Porto de Santos, que eu reuni aqui. São 11 ensaios, todos sempre a partir dessa balança entre história e literatura, como a literatura pode iluminar questões históricas. Então eu faço meio que uma história do século XX da cidade por meio dos seus poetas, sobre como eles se relacionam com o porto. O mel é um importante complemento à nossa alimentação. Além de dar energia, é rico em vitaminas, minerais e aminoácidos. Também é o único produto doce natural que contém proteínas e sais minerais essenciais à nossa saúde. Usar o alimento contra a tosse não é um mito. Ele realmente funciona, principalmente se a tosse for mais seca. Isso acontece porque o mel consegue proteger as mucosas da garganta e melhorar a irritação. Além disso, o mel pode ser eficaz também na melhora do sono de pessoas gripadas, porque ajuda a reduzir o inchaço na garganta. A sua cor e sabor estão diretamente relacionadas com a florada utilizada para sua produção. Os de coloração clara apresentam sabor e aroma mais suaves, como por exemplo os produzidos em pomares de laranjeiras. Já os de coloração escura são mais nutritivos, ricos em proteínas e sais minerais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o mel tem mais de 70 substâncias essenciais ao organismo, como água, glicose, potássio e ferro.
Para se beneficiar dele, o uso deve ser constante. Por isso, vale a pena usar o mel na combinação com frutas, leite, iogurte, pães, cereais e até em sucos e cafés. Também previne o envelhecimento precoce da pele, fortalece o sistema nervoso e facilita a digestão. É uma ótima fonte de energia e um aliado no ganho de massa muscular. Por isso, é indicado a atletas e praticantes de atividade física intensa. Para os idosos, o mel é um grande amigo quando o assunto é a falta de memória. Tomar 2 colheres de sopa diariamente também melhora o sono e a disposição. A contraindicação fica por conta da quantidade de calorias, quase a mesma encontrada no açúcar. Por isso, deve ser consumido com moderação por pessoas que têm diabetes, dores de estômago ou refluxo, pois pode piorar o efeito dessas doenças. Crianças com menos de 1 ano também devem evitar o consumo, já que elas ainda não têm o sistema imunológico totalmente formado. E o Brasil possui no mercado o melhor mel do mundo. Uma indústria de Araranguá, no sul de Santa Catarina, ganhou recentemente o prêmio em um congresso de apicultura realizado na Ucrânia. Com tantas qualidades, vale a pena incluir o mel nas suas refeições diárias. Acabou, mas amanhã tem mais Espaço Unisanta. Tchau!